Sextou! Sexta-feira, dia 24 de julho. Bom dia, turma 232. Que bom encontrá-los. Então, a gente está terminando a semana. Uma semana muito quente. Uma semana atípica, né? Porque a gente está em pleno inverno. Mas uma semana muito produtiva. Hoje a gente vai terminar de discutir aí o governo Vargas, as características desse primeiro governo de Vargas que a gente viu aí do capítulo 28, né? E então eu vou dizer para vocês o que a gente vai ver hoje, né? Então, basicamente, deixa eu admitir aqui o Júlio. Então, basicamente, a gente vai ver hoje o quê? Nós vamos ver quais são as características da saída do Vargas do poder, né? A saída física de Vargas do poder é uma coisa, né? O que vai ficar de política no Brasil é outra coisa. Então, a gente vai tentar entender como é que ficou essa história quando terminou a Segunda Guerra Mundial, termina também o governo de Vargas, o governo ditatorial de Vargas, a gente vai ver, né, que é uma grande contradição, e as características desse momento que a gente vai chamar de populista no Brasil. Quais são as características dessa política populista, liberal populista? Por quê? Porque nós vamos ter também um movimento liberal no Brasil, né, de partidos políticos que vão defender uma lógica de aproximação com o Estado americano, principalmente. Por quê? Ora, porque quando termina a guerra, a Segunda Guerra Mundial, nós iniciamos uma outra guerra, que é a Guerra Fria. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa uma outra guerra, chamada Guerra Fria. E por que é a Guerra Fria? Deixa eu admitir aqui o Kelvin. Porque, na verdade, esta guerra, a Guerra Fria, ela não é uma guerra de combate, de embate, né? Ela não é uma guerra de tiro, ela não é uma guerra onde nós vamos ter... Bom dia. Não é uma guerra onde nós vamos ter o ataque de uma frente contra a outra frente. Não. Essa guerra, a Guerra Fria, é uma guerra de estratégia, de interesses, é uma guerra ideológica, né? É uma guerra que vai movimentar peças dentro de um tabuleiro que é o planeta, certo? Então nós vamos ter duas forças aí, e por isso a gente vai ter a bipolaridade do mundo. Uma força que está à esquerda, que é a força soviética, né? Que é, né, são os chamados socialistas ou comunistas, como queiram, e aqui à direita de vocês nós temos o quê? Nós temos os capitalistas, né? Nós temos os Estados Unidos como sendo esse grande representante do capitalismo no mundo. Então nós temos um mundo dividido entre socialistas e capitalistas. Esta é a Guerra Fria. E o Brasil? Bom, o Brasil lutou ao lado de todos os países que ganharam a guerra. Ao lado dos aliados. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Lutou ao lado dos aliados. Pois essa luta ao lado dos aliados, ela vai pressupor o quê? Que o Brasil tenha que optar. Ou fica do lado do capitalismo, ou fica do lado do socialismo. Então, o Brasil ele vai escolher alguma coisa. Então, o que nós iremos ver hoje é o que o Brasil escolhe para si, qual é a postura dele aqui na América Latina, né? O que significa estar na América Latina, quais são as tensões que vão ocorrendo no âmbito político latino-americano, né? E vamos começar o primeiro governo desse momento, chamado governo Eurico Gaspar Dutra, que é o governo militar, então, né, que derrubou o Vargas, que tirou o Vargas do poder, que é o senhor Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente deste modelo chamado de República Populista no Brasil. República Liberal Populista no Brasil. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje, que a gente vai discutir esses temas que eu apresentei agora para vocês. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta em relação ao que a gente viu? Do governo Vargas? Alguém tem alguma... Não, prof. Não? André, tá entendendo o que a gente está vendo, André? Tem alguma dúvida em relação ao governo Vargas ali que a gente viu?
Tem que desabilitar o teu telefone, André. O microfone. Tem que habilitar. Eu acho que não tá funcionando, Sor, porque ele também não conseguiu falar nas outras aulas. Ah, bom. Pode ser. Então, vamos lá, tá? Então, a gente vai colocar aqui, então, para vocês, compartilhando a tela, né? Vamos compartilhar o que nós vamos compartilhar? Vamos compartilhar aqui o Jairo. E aí, vamos abrir aqui o Pax. Beleza. Todos estão enxergando aí? Então, vamos lá. Sim, senhor. Sim, Sor. Ó, tem mais alguém querendo entrar aqui. É a Mariana, que saiu e está entrando de novo. Ingressou já. Beleza. Então, vamos lá. O que eu compartilho com vocês? As características do chamado populismo, né? E aí a gente já conhece, porque a gente já falou bastante disso, né? A gente falou isso no mínimo umas 3 aulas. Então, vamos lá. Tipo de governo, então. O tipo de governo, ele se caracteriza por ser um governo autoritário, estatista. O que significa isso? O Estado, ele controla tudo, né? O Estado é o grande controlador. O Estado vai controlar todas as ações, né, que ocorrem dentro da sociedade, controla movimentos políticos, controla, né, os movimentos dos trabalhadores, os sindicatos. Então, isso dá um sentido que o Estado é um grande corpo. Por isso que a gente vai chamar de corporativo, né? Corporativismo. Então, se este corpo está em desordem com o desenvolvimento do Estado, se esse órgão, né, se algum departamento ali, os movimentos sociais estão em desacordo dentro deste corpo, eles têm que ser organizados de novo, eles têm que ser controlados, porque senão, né, a gente vai ter um problema, vai adoecer o corpo do Estado. Era esse o pensamento quase que quase que não, né? Mas muito fascista, né? Porque vai engessar o Estado, não vai permitir que haja movimentos sociais, que haja debate, que haja discussões, que haja, enfim, né, engajamento, enfim. Então, o culto ao líder, a gente viu muito bem isso, né, com Vargas, né, que ele vai trabalhar muito fortemente a história, né, da propaganda, da publicidade, visando o apoio, então, de todas as camadas sociais a este líder. Onde ocorreu isso? Não foi só no Brasil, tá? A gente vai ver isso ocorrendo no Brasil com Getúlio, mas ocorreu também com o Perón, que é Juan Domingo Perón, que a gente vai conhecer mais o peronismo, né? Inclusive é o nome de uma tendência política na Argentina até hoje, né? Os peronistas são os caras que são ali os populistas da Argentina, né? E Lázaro Cárdenas, né? No México. Então, na Argentina, como eu estava falando para vocês, a gente conhece mais Evita Perón. A Madonna fez um filme da Evita Perón, inclusive um filme musical bem legal. Quem quiser assistir, vale a pena. Tá? Então, o Estado é o grande mediador desses conflitos, ele controla tudo, né? Ele é um nacionalismo econômico, e isso vai ter que ficar bem claro para vocês. Getúlio Vargas, ele é nacionalista, ele visa o desenvolvimento da nação, ele cria empresas estatais dentro do Brasil. Ele cria obras públicas. É mais ou menos assim, ó, ele vai se inspirar naquele projeto que salvou os Estados Unidos depois da grande crise de 1929, que a gente estudou também, que chama-se New Deal. Então, se alguém não lembra como é que foi o New Deal, vai aqui no meu canal, tem o vídeo New Deal. Ali eu explico direitinho o que foi o New Deal, né? O que foi essa política norte-americana, né, que vai desenvolver a economia, vai retomar o crescimento dos Estados Unidos. É nisso que vai se inspirar, por exemplo, o Estado intervencionista do populismo, né? Principalmente Vargas vai se inspirar nisso, né? Seguindo aqui. Controle dos trabalhadores, né? Como é que se controla o trabalhador? Bom, se controla o trabalhador fazendo para o trabalhador o que ele quer, dando concessões para ele, aos poucos, né? Então, aos poucos, nós vamos receber, o trabalhador vai receber, por exemplo, direito, né, a férias, né, vai ter uma carga horária a ser respeitada, mais do que aquela carga horária se paga hora extra de trabalho, vai receber o que a gente viu, né, que a gente viu ali, que é a estabilidade, e o principal, vai ter um salário no final do mês que é mínimo.
Porque antes disso, nós não tínhamos ali, olha, tu vai receber 10 dinheiros no final do mês, vai receber 20 dinheiros, tu recebe 35 dinheiros. Não, agora eu tenho que receber o mínimo. Qual é o mínimo? No mínimo, eu tenho que receber, por exemplo, sei lá, 100 dinheiros. Então, menos que isso é ilegal. Lembrando que a história do salário mínimo é apenas para a cidade. Então, as leis trabalhistas, está aqui, ó, conjunto de leis CLT. Quem quiser copiar, pega uma caneta, então copia CLT, Código de Leis Trabalhistas. Isso, de certa maneira, vai controlar o povo. Porque vai ser uma concessão, vai ser um benefício ao povo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma imagem que o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Cara, o Estado Novo era autoritário, não tinha democracia, era extremamente tolhia a liberdade, porque censurava, né? Censurava tudo, todos os meios de comunicação, tudo. Mas, ao mesmo tempo que ele era autoritário, que ele era bruto, que ele não dava liberdade, o povo gostava, o trabalhador gostava do Getúlio Vargas. Por quê? Por causa das leis trabalhistas. Tá? Então, utilização da imprensa, a gente vai ver a criação da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que também controla, né, o que o povo vai pensar. A gente fala muito de fake news, né, hoje e tal. Então, o que são as fake news? Bom, elas são emitidas por exemplo, vem pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, né, pelo Instagram, né, enfim. Mas também, gurizada, a fake news já existia antigamente. Então, os estados, quando querem, obviamente, parecer bons, eles vão disseminar notícias que falam só bem dele, que não questionam as coisas ruins que o Estado está fazendo. E isso vai ser muito usado por Vargas. O Departamento de Imprensa e Propaganda, além de fazer a imagem do presidente, né, a imagem do Estado, ser um Estado bom, ele vai funcionar como um pai para o povo, tá ali, ó, pai do trabalhador, ele também, essa DIP, vai controlar todas as pessoas que falam mal dele. Então, aí já também é uma característica de Estado populista. Descaso com o trabalho rural. A gente vai ver que essas leis trabalhistas todas são para as pessoas da cidade, não para as pessoas do campo. E por quê? Porque o campo, né, é a maior parte da população que trabalha no campo. E quem é o patrão da pessoa do campo? Os grandes coronéis, os grandes proprietários rurais, são os grandes políticos que mandam no Brasil. A gente vai ver daqui a pouco, né, que eles estão todos juntos em um partido político, né, que chama-se PSD. A gente já vai falar sobre isso. Tá? Então, nós temos uma aproximação com essas políticas do líder, né, que é o caso do Getúlio Vargas, aproximação com o povo brasileiro. Olha que engraçado aqui. Quando eu dou aula, ela dorme do meu lado. Então tá, gente, vamos seguir adiante aqui. Incentivo ao mercado interno, isso aqui a gente já falou, que é o salário mínimo, né? A gente vai ver o salário mínimo incentivando o mercado interno. Pô, se eu sei que eu vou receber 100 dinheiros no final do mês, eu posso consumir X, Y, Z produtos. Isso incentiva o consumo. Ao mesmo tempo, incentiva o mercado e mexe com a economia do Brasil. Tá? Essa é a ideia. Recuperação do preço do café, quer dizer, o mundo pós-Segunda Guerra é um mundo que começa a comprar de novo, naturalmente, os produtos do Brasil. Não só café, mas vai comprar algodão, vai continuar comprando, por exemplo, cacau para fazer o chocolate, vai continuar comprando carne, comprando trigo e assim por diante. Então, essa roda econômica começa a girar. O Brasil, com Getúlio Vargas, busca incentivos, hora de um, hora do outro, cria a Companhia Siderúrgica Nacional, são empresas importantes de base no Brasil, como siderurgia, como empresas de produção energética. Então, a gente vai ver que no populismo vão ser criadas algumas empresas que são muito importantes para o Brasil. Por exemplo, Eletrobras, a empresa de produção de energia elétrica no Brasil. Essa empresa, a Eletrobras, ela é fundamental para a criação de quê? De hidrelétricas, termoelétricas. Para vocês terem uma ideia, entre os anos 30 e 50 e 60,
a energia de Porto Alegre, a produção energética de Porto Alegre, ela ocorria no gasômetro. Então, é o seguinte, gurizada, a região central, que é essa região que vocês moram aí, ela era uma região cheia de fuligem, né? Uma fumaça preta, tóxica. Por quê? Porque o carvão era trazido lá da região de Minas do Leão, de São Jerônimo, né? De Butiá, e chegava em Porto Alegre pelo rio, né? Pelo delta do Jacuí, entrava no Lago Guaíba, despejava esse carvão ali no gasômetro, isso queimava e gerava energia para a cidade. Então, vejam como era precária a produção energética. Era muito precária, né? Era muito poluente. E a partir do momento em que o Brasil começa a investir em produção energética, é que nós vamos ter, né, um salto industrial, principalmente, porque a indústria precisa de energia para poder produzir, né? Então, a Companhia Siderúrgica Nacional, nacionalização de refinarias de petróleo, né, a produção energética com hidrelétricas e tal, isso tudo vai ocorrer dentro de uma perspectiva de desenvolvimento nacional, né? Desenvolvimento autônomo. E isso vai irritar quem? Os Estados Unidos, né? Principalmente porque os Estados Unidos querem abocanhar esses mercados, essas empresas, porque elas podem dar muito lucro para eles, né? Então eles querem que essas empresas, essas companhias, elas não sejam nacionais, elas sejam privadas, né? Para que eles possam agir dessa maneira. Então, dentro da Guerra Fria, como é que o Brasil está dividido entre políticos que são chamados liberais, e por serem liberais, eles são mais alinhados aos Estados Unidos. Está aqui, ó, o tio Sam, né, os Estados Unidos, mexendo num tabuleiro. E os populistas, que são mais alinhados com uma política, o quê? Uma política nacionalista. Só que os liberais vão chamar os populistas de comunistas. Só que eles nunca foram comunistas. Populistas ou nacionalistas nunca foram comunistas. Por que são chamados, então, professor, de comunistas? Ora, porque isso é para confundir, isso é para amedrontar a população brasileira, para que a população brasileira negue essa política, para que ela não queira essa política. Então, até hoje, quando a gente fala isso é coisa de comunista, as pessoas se arrepiam de medo. Por quê? Porque foi criada essa noção de que comunista não presta, de que comunista é aquilo outro. Então, os populistas que eram nacionalistas, não eram comunistas, eles vão ser prejudicados em seus governos. E sabe por quê? Porque, olha só, os presidentes que vão terminar os seus mandatos, Eurico Gaspar Dutra, que é entreguista, e o Juscelino Kubitschek, que é liberal entreguista. E por que entreguista, professor? Porque os populistas diziam que os liberais eram entreguistas, que queriam entregar o patrimônio nacional para os Estados Unidos da América. Então, vejam bem, olhem só. Getúlio Vargas morre. Não consegue terminar o seu governo. Morre em 1954. Não termina o seu governo. Vai ter uma transição super demorada aí, né, com o parlamento, tal, Café Filho, para que assuma o Juscelino Kubitschek. Depois de Kubitschek, Jânio Quadros, que é o quê? Populista. Morre. Morre não. Não morre. Desculpa. Jânio Quadros, ele renuncia. Ele vai morrer também, tá? Mas não vai morrer aí em 61, tá? Mas ele renuncia. Ele sai do governo. Ele diz que tem forças ocultas. Ele entra no governo de maneira muito pitoresca, né? Dizendo que vai limpar o governo. Ele usa uma vassourinha como campanha para isso. A gente vai ver isso mais adiante. Mas ele não termina o seu mandato. Aliás, ele nem inicia o seu mandato. Outro cara, João Goulart, em que teria que entrar depois do Jânio Quadros. Só que ele não consegue governar o Brasil em 61, porque ele recebe um golpe do parlamento. E aí esse cara, o João Goulart, vai conseguir governar só em 63, e mesmo assim ele governa um ano, e aí, ó, ele recebe um golpe dos militares, é o quarto golpe militar. O primeiro foi a República, o segundo foi a Revolução de 30,
terceiro foi agora, 45, que a gente vai ver com o Eurico Gaspar Dutra, e em 64 vai ser o quarto golpe, e aí sim uma ditadura militar no Brasil, né, das mais belas, né, entre outras coisas que essa ditadura produziu, foi o atual presidente da República. Certo? Então, nós vamos ver este modelo sendo prejudicado, o modelo populista, o modelo nacionalista brasileiro vai ser perseguido pelos Estados Unidos da América, que não vão permitir que esses governos terminem, funcionem, né? E a gente vai entender o porquê disso, né? Por que os Estados Unidos vai fazer essa política? Até aí, conseguiram entender o que a gente está vendo aqui? Sim, prof. Beleza. Então, agora, a gente vai tentar perceber, vai tentar entender o que acontece, quais são as forças políticas, então, existentes no Brasil, né? Quem são os liberais aqui no Brasil, que são chamados de entreguistas? Quem são os nacionalistas? Quais são os partidos políticos que existem? Tá? Para depois que a gente souber isso, a gente vai tentar entender os governos que vão vir aí, que são esses que eu já apresentei. Então, vamos lá. Quais são esses partidos políticos existentes no Brasil? Então, os principais partidos estão aí. O principal partido é esse aí, ó, PSD, Partido Social Democrático. Quem cria esse partido é o Getúlio Vargas. Mas ele cria esse partido para colocar dentro desse partido toda a base rural, os grandes latifundiários, os grandes empresários do campo, são os caras que mandam no Brasil. São os caras que mandam no Brasil. Então, quem são eles? São quem, tipo, planta, por exemplo, café, aí pega o lucro do café e faz indústria, pega o lucro do café e coloca no banco, né? E aí coloca no banco para quê, professor? Ora, para emprestar dinheiro para mim, para o teu pai, né? Para ti. Aí a gente vai lá, paga imposto, paga juros sobre o dinheiro do banqueiro. E esses caras vão ficando cada vez mais ricos, tá? Quem são eles? Grandes proprietários rurais, produtores rurais. Hoje são os produtores de soja, né? São os produtores de carne que estão aí, né, fazendo a festa. O Brasil é o maior produtor de soja do planeta Terra. Isso é bom, né, gente? Isso é bom. É bom para eles, né? Porque pega o dinheiro da soja e investem esse dinheiro na indústria, investem esse dinheiro nos bancos, né? Ah, mas que bom tá ajudando o povo brasileiro. Tá bom, tá ótimo, né? A gente paga mais imposto enquanto trabalhador do que eles enquanto grandes latifundiários, até hoje, né? São 1% da população brasileira que detém 90% das posses em terras do Brasil, né? Quer dizer, os caras são donos do país, né? Associados ao regime do Getúlio Vargas. Então, esses grandes latifundiários, banqueiros e industriários, certo? Quem são esses políticos aí? Então, vão alguns exemplos. Juscelino Kubitschek é um deles. A gente vai ver o Juscelino Kubitschek, né, no governo desenvolvimentista, daqui a pouco, depois de Vargas, lá em 1956. Outro cara, Ulisses Guimarães, importante político brasileiro que vai ajudar a escrever a Constituição que existe até hoje, né, a Constituição de 89. Outro cara, Tancredo de Almeida Neves. O Tancredo Neves é avô do senhor Aécio Neves, né, que é aquele político que concorreu várias vezes a presidente lá de Minas Gerais. Tancredo Neves é outro político que vai ganhar as eleições, a primeira eleição, né, depois na democracia, de maneira indireta, mas não consegue assumir porque ele tem uma doença que leva ele à morte, né? E por isso, então, assume o Munhá da política brasileira, que é o senhor José Sarney. Certo? Então, esses aí são os políticos do PSD, Partido Social Democrático Brasileiro, que representa o quê? A elite agrária, a elite dos coronéis do Brasil. Tá bom? Vamos seguir. O segundo maior partido é esse aí, ó, UDN. Este partido nunca esteve no governo do Brasil. Nunca ganhou uma eleição neste modelo populista. Por que não ganhou? Bom, ele era um partido que ele apoiava muito os políticos, mas ele não chegou a ganhar. Ele era muito, mas muito, muito, muito antigetulista, esse partido. E o principal antigetulista é esse cara aqui, ó, o senhor
Lacerda, esse que está na fotinha ao lado aí. Ele é antigetulista, é o cara que fica combatendo Getúlio todo instante. Ele era um comunicador na época, um radialista, né? Ele foi governador do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e era a segunda maior força política do Brasil. Ele era contra a intervenção do Estado, ele era contra o Estado nacionalista, ele era a favor de um Estado que fosse um Estado liberal, ele era contra as leis trabalhistas, vejam só, ele era contra leis para o trabalhador, porque ele acreditava que essa relação entre o patrão e o empregado tem que ser livre. Essa coisa de lei para o trabalhador, isso acaba onerando, deixando mais cara a folha de trabalho, a folha para o patrão, né? Quer dizer, o patrão sofre demais, porque tem que, na verdade, tem que cumprir a lei em relação às leis trabalhistas, né? Então, eles eram contra as leis trabalhistas, eles apoiavam um alinhamento com os Estados Unidos, né? E quem compunha, né, essa equipe da UDN aí, né, eram banqueiros, né, que eram grandes empresários, que estão ligados a empresários americanos, a lógica americana, que queriam privatizar as empresas públicas. Então, eles são contra as empresas públicas e são a favor de empresas que sejam privadas. Eles são, na verdade, donos de meios de comunicação, como jornais, rádios, revistas, né, editoras. Então, esses caras vão ser os caras que defendem o liberalismo no Brasil. Vão ser chamados pelos nacionalistas de entreguistas. Tá? Quem são eles? Carlos Lacerda, esse que está aí do lado, que está em negrito. Assis Chateaubriand, que é o patrono da televisão brasileira. Tem um outro cara chamado Júlio Mesquita, também um importante comunicador. Espera aí que tem alguém tentando entrar aqui, eu não consigo pegar o mouse. Meu mouse sumiu. Aperte o cinto que meu mouse sumiu. E Mariana... Eita. Então, não consigo tirar isso aqui. Então, na verdade, nós vamos ter o que aí, gente? Nós vamos ter, então, esses caras que são os antigetulistas, né? E o Assis Chateaubriand, Júlio Mesquita, família Marinho. Quem é a família Marinho? Bom, a família Marinho é justamente o pessoal da Rede Globo, né? Então, a Rádio Globo, né? O jornal O Globo. Então, todos esses elementos aí são elementos do chamado UDN. PTB é a terceira força que nós vamos ter aí, então, de partidos políticos do Brasil. Tá? A base deles é o trabalhador. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa aí, pessoal? Sim, senhor. Ah, tá. Não, porque na minha frente aqui tem um monte de coisa, eu não consigo tirar nada aqui da minha frente. Então, nós vamos ter são partidos. Esse partido ele representa o trabalhador, né? É criado pelo Getúlio Vargas também, é a terceira força e compõe uma coisa interessante. Eles são a favor, por exemplo, da nacionalização do trabalho, né? Da nacionalização das empresas, né? Da economia, da intervenção do Estado na economia. E alguns exemplos desse partido são ali, ó, o governo Getúlio Vargas, o governo João Goulart, governador, né? O João Goulart, que vai ser presidente do Brasil, e o Leonel Brizola, que é um importante político aqui do sul do Brasil, né? Que a gente vai ter aqui no sul do Brasil, Leonel de Moura Brizola, ele vai ser governador do estado e tudo mais. Outros partidos que são menores, e nem por isso pouco importantes, é esse aí, por exemplo, ó, PSP, Partido Social Paulista, né? Paulista não consigo ler, progressista. E esse partido tem um cara chamado Adhemar de Barros, que é esse do lado aí, tá? Esse cara, o Adhemar de Barros, ele vai ser o cara que vai defender o quê? Ele vai defender o que ele rouba, mas faz. Olha que absurdo, né? O cara que rouba, mas faz. Então, este cara, o Adhemar de Barros, ele vai ser
esse partido, perdão, é um chamado partido que é um partido de aluguel, né? Quer dizer, ele não é um partido que vai estabelecer, que vai ter uma importância muito grande. E o outro partido, que é o de baixo ali, eu não sei, agora não estou vendo, é nada. Só um pouquinho aqui que... Meu Deus do céu. Sumiu meu mouse. Este outro partido aqui é o partido... Peraí, deixa eu deixar de compartilhar aqui. Ai, meu Deus. Tá me vendo aí, gente? Hello, tem alguém aí? Sim, senhor. Sim. Desculpa, que eu realmente perdi aqui o controle dos slides, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui, gente, o PCB com os exemplos de Luiz Carlos Prestes, né? O Cândido Portinari, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Mário Lago, Caio Prado Júnior e Oscar Niemeyer. Todos esses são políticos, então, são políticos que representam aí o Partido Comunista Brasileiro, tá? São pessoas bem importantes do Brasil, da cultura, são da área universitária. Muito bem. O primeiro presidente, que é esse cara aqui, sobre ele a gente vai falar no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, que a gente vai ter, então, na segunda-feira, já está programada lá. Vai ser o governo, então, do Eurico Gaspar Dutra, o governo desse político que é um militar, né? Ele é um cara que vai ter uma característica liberal, e por ser liberal, então, ele vai estar alinhado aos Estados Unidos, né? Então, essa característica liberal, ela é importante para a gente entender o quê? Uma série de características aqui, como, por exemplo, liberdade partidária. Vocês estão vendo aqui embaixo, liberdade partidária, né? Pois é. E que liberdade partidária é essa que vai existir na política de Eurico Gaspar Dutra? Né? De que maneira? Por quê? Porque o Brasil está alinhado na política com os Estados Unidos de perseguição a quem? Aos comunistas. Né? A gente está na Guerra Fria. E a liberdade partidária vai ser para todos os partidos, menos para um partido no Brasil. Alguém desconfia que partido é esse? A UDN? A UDN, ela é alinhada aos Estados Unidos. Tá? Então, ela é liberal. Tá. O Brasil está, com este governo do Eurico Gaspar Dutra, se alinhando aos Estados Unidos. Agora, tem um partido no Brasil, aliás, é o partido mais antigo até hoje no Brasil, que ele é inimigo dos Estados Unidos. Que partido é esse? Ai, senhor, não sei, tô ficando nervosa com esse silêncio. É o Partido Comunista Brasileiro. Então, o PCB, ele é da União Soviética. Ele é comunista. E os Estados Unidos, ele é o quê? Capitalista. Então, a gente tem que entender que o mundo estava vivendo uma bipolaridade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter a perseguição a todas as pessoas que são comunistas. E vejam, olha que interessante isso. A Guerra Fria já acabou há muito tempo, tá? Já acabou há bastante tempo a Guerra Fria. Mas até hoje, alguns políticos falam sobre a esquerda comunista, que tem que ser perseguida. Já viram isso? Nos Estados Unidos, ontem, o Donald Trump falou que ele está tendo protestos em relação à questão dos direitos, né, dos negros nos Estados Unidos. Ele mandou uma força nacional combater nos estados de democratas que defendem, que são da esquerda terrorista. Então, isso é um resquício ainda de Guerra Fria, né? O próprio presidente da República Brasileira, ele fala sobre isso, né? Sobre essa esquerda, que é uma esquerda terrorista, que fala que a OMS, por exemplo, é de esquerda.
Então, nós temos que entender que esses discursos, né, de que a esquerda não presta, eles foram discursos muito próprios, muito importantes para a gente entender o contexto histórico, que foi o contexto da Guerra Fria, certo? Então, sobre este modelo de governo, o modelo do Eurico Gaspar Dutra, a gente vai discutir no nosso próximo encontro, né, na próxima aula, quando a gente tiver aí, quando a gente tiver tempo, né, para discutir. Eu não vou querer discutir isso com vocês agora. Agora eu pergunto a vocês se por um acaso vocês entenderam esse conteúdo, né? Se vocês entenderam o que a gente procurou ver até agora aqui, né? E o que vocês acham? Se eu estou indo muito rápido, né? Enfim, fiquem à vontade. Se eu tenho alguma dúvida em relação ao que a gente viu. Até agora eu não tenho nenhuma dúvida, senhor, mas eu acho que na próxima aula a gente podia retomar, só para Tá, então vamos ficar claro. Para ficar claro, porque a gente viu hoje, foi na verdade assim, ó, qual é o panorama do que é o populismo, né? Ele ocorreu na América Latina, é um fenômeno exclusivo da América Latina. Ele tem aquelas características todas de ser nacionalista, né? E é contrário à política liberal. Então nós vamos ver que vemos os partidos existentes do Brasil e essas duas políticas. Então agora o primeiro governo que a gente vai discutir no próximo encontro é o governo Eurico Gaspar Dutra. Para que vocês possam compreender melhor, eu vou dar uma dica. Leitura do capítulo 29. Leiam o capítulo 29, que vocês vão ficar por dentro do que a gente vai discutir no nosso próximo encontro. Tá certo, pessoal? Bom fim de semana para todos. Se cuidem. Também, senhor. Beijão. Tchau, senhor. Tchau. Beijo. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau.